Acessíveis. Quinta é quase sexta! Aquele dia que você gosta, aquele dia que eu sei que você já anotou na agenda com um coraçãozinho. Eu posso repetir o quinta é quase sexta, né? Porque hoje eu vou fazer um hoje tá. nheco, assim. Vocês estão ligados, né, que as pessoas que... Até tu cantou. Não. Eu ia falar que tem muita gente que chega em São Paulo e perde sotaque. Eu fico chateadíssima, porque eu amo um sotaque. Sim, principalmente quando o sotaque é, sei lá, de Pernambuco. Ou até de São Paulo mesmo, porque esse mito, né, de que, São Paulo não tem sotaque, só vocês que são paulistas que acham isso, Ou né? sotaque Projac também, né? Que na verdade é um sotaque carioca. Eu sou contra, acho que se você tem sotaque, você tem que manter o sotaque. E aí é muito bonitinho, porque aí a pessoa às vezes quer tirar o sotaque. O que acontece? Quer dizer, essa parte é feia, mas o bonitinho é que quando ela recebe às vezes uma ligação ou encontra uma pessoa que também é lá da sua área, de repente, liga no volume máximo. Então, eu acho que é isso que vai acontecer hoje, porque a gente vai receber o meu conterrâneo aí, olha, nunca foi tão fácil fazer um roteiro que eu sou assim, ó, fechei o olho e psicografei, assim, ó, lembrando de 2002, de todas as aventuras que passamos por essa vida. Vamos anunciar ele a pedidos. A pedidos. Ele, que é um ícone fashion, eu diria também. Ele é um ícone fashion, sempre ditando tendências. Ele é um gêniozinho, porque ele sabe tocar todos os instrumentos e qualquer música que ele conhece, ele vai lá e sabe tocar. Isso é bem impressionante. Nossa, ele que, aliás, também é um dos responsáveis por manter vivo um estilo musical que eu sei que muita gente ama até hoje no sigilo, hein, gente? Hoje não tá mais tão no sigilo assim, mas na época, ó, quando surgiu, muito hate. Deixa eu chamar ele, meu amigo de fé, meu irmão camarada! Atenção! Lucas Silveira! Ai, parabéns Nossa. por ter feito essa viagem. Onde estou? Chegado aqui Onde inteiro. estamos? Eu adorei essa camiseta. Eu falei que ele é um ícone fashion. Ele é muito Ai, ícone fashion. Muito gente. style, E aí? esse garoto. Vamos voltar lá, então, falando em tendências e Oi, ícone gente. Oi, fashion. Brasil. Tudo bem com vocês? Que prazer te receber aqui, Lucas, depois de dois meses levando vácuo. O zap tá foda, né? O Zap tá foda, mas ó, vamos voltar lá pra 2000 e 99, na verdade, né? Que a Fresno surgiu. Aliás, eu dei check ali em alguns integrantes, mas pouca gente sabe que o primeiro vocalista da Fresno não foi nem você, foi Nego. Um beijo pro Nego agora também. Leandro Pereira. Hoje mora Pereira. na Austrália, 2 filhos. Tem banda de rock? Como é? A banda dele foi a Fresno. Só? Não, Só ele que- virou totalmente pai de família. Só que aí ele foi sair. Abandonou a música. Não, ele saiu da banda. Ali, quando a gente gravou a demo, a gente percebeu, assim, alguma coisa tinha que acontecer. E foi o pior momento da vida, que eu acho que foi a única pessoa da banda, assim, que meio que foi saída e tal. E foi muito horrível. Mas por que Mas ele ele foi saído, permaneceu. gente? Qual foi o babado? Porque ele não cantava muito bem. Cantou E antes disso, a gente fez aula, todo mundo fez aula de canto. Lá Tanto no que- Doms. Lá no Domes com o Germano, né? Que era o Pastor Doms. Que era o professor do grupo musical que tinha lá na escola. E aí ele dava aulas de canto pra mim, para o Vavo e para o Leandro. Mas no fundo era pro Leandro. Mas é que ele não se animava se eu e o Vavo não fosse. E nossa, a gente fazia vários coralzinhos. Ai, Era Acho que muito foi bom massa. pra você também? Claro que foi. E também, assim, eu já era compositor das músicas, as demos era meio que eu gravava umas demos em casa, elas que foram viajando. Mas enfim, foi uma coisa muito chata, né? Foi meio que um dia depois do meu aniversário, assim. Mas quando passou e meio que a banda começou a deslanchar ali. Mas ele tá ali naquela coisa, sabe, o embrião, assim, quando a gente decidiu o que vai ser Fresno e tal. Ele super grande tava beijo lá. pra ele. Ele é muito querido. Os Ele Beatles é um passaram dos por isso melhores. também, não sei se vocês lembram. Eles também tinham um outro baterista que não era muito bom, lembra? Pete Best era o baixista que foi tinha um limado. baixista também E tinha um que saiu. batera e entrou o Ringo, que era o melhor Botar uma batera. tecla SAP, foi limado, foi convidado a se retirar. Deixa Deixa eu contextualizar um pouco assim, ó. Que eu só abaixei aqui a cabeça, psicografei o roteiro e lembrei daquela Porto Alegre do início dos anos 2000, em que o emo já recebia hate, porque só pra falar assim, imaginem a cena, Porto Alegre era praticamente uma Liverpool nos anos 60. Só que o não, Nord né? tava... Só que Os não. porto-alegrenses achavam que eles moravam em Liverpool desde os anos 80, né? Desde os Se anos tu pegar, 80, verdade. se pegar a geração dos Júpiter ali, dos caras. Mas é que ali eles pelo menos viviam como eles achavam que a galera de Liverpool vivia. Mas tinha festas Que era como, maravilhosas, gente. Casa Ficar bêbado o dia amarela. inteiro, usar muita droga, ficar... todos os dias é uma grande festa, uma grande celebração, fazer discos muito loucão, geniais.
a maioria. Aham. Mas Bom, assim, a sétima efervescência do Júpiter. era né? viver. Então, assim, esses caras viveram e aí, obviamente, influenciaram depois uma trocentas bandas, várias muito boas, várias mais ou menos, mas existia essa cena aí que era uma cena paralela à cena do hardcore, mas frequentava os mesmos lugares. Sim, a Fan House, Engraçado. Fan House. Mas era assim, pensa num rolê, que Beatles é minha banda favorita da vida. Assim como Spice Aliás, Girls. peraí, um parênteses muito rápido. Vocês ouviram a última música dos Beatles? Eu ouvi. Ai, gente. Amiga! Não, Eles pegaram Você uma chorou? de- Eu chorei Eu não muito. chorei. Ah, eu chorei. Mas eu fiquei emocionado com o vídeo. Amiga, Eles pegaram uma desculpa fazer esse demo parênteses, lá mas do John Lennon, que aí tava com piano mega alto, aí eles desistiram de fazer essa demo em 94, quando eles fizeram Free as a Bird. Aí eles desistiram dessa música, mas aí hoje, com a tecnologia que permite Sim. separar os bagulho... Grande inteligência artificial que tá Tanto aí que pra aí ajudar o a Paul gente, falou, né? a gente usou a inteligência artificial pra fazer a nova música dos Beatles. Aí os fãs, não, já acharam que tinham, sei lá, Que tinha gerado pegado, a voz um do chorão, John pegar a música do Lennon, chorão né? e botar com o Isso. John Não é Lennon isso que cantando. fizeram. Não, eles só gente. separaram o piano pra poder mixar a maldita música. Ah, Exato, então. Ficou E linda, ficou bonito, é né? muito Porque- bonita. Tá, então, mas deixa eu só terminar aqui minha linha de Suspense. raciocínio. Liverpool. Liverpool, Manchester. Bambus, meu berço, né? Bambus, Berço da minha... bambus. de tudo ali. Era um fermento de criatividade. Os cachorro grande, Beto Bruno, aquele boné sempre fedido. Nossa. As festas na Fan House com aquele chão que balançava, tocando Beatles. Peraí, Boizinho, você tá falando da Fan House batera. de São Paulo? A Fan House lá em... Não, Não, respeita. lá em Porto Lá em Leal. Porto Alegre. Tinha que uma era- Fan House eles lá moravam, também? os cachorro grande moravam na Fan House. É que São Paulo é uma cidade muito grande, então as cenas são muito grandes, assim. É. Mas Porto A chance de ter Alegre, dois lugares do mesmo a nome é cena de enorme. Porto Alegre era umas 180 pessoas. Essa cena aí, que era de fato, assim, uma banda tocando Taxman dos Beatles às 4h40 da manhã, Nossa. nessa casa com Era o chão demais, quebrando gente. e a galera pulando, porque eles viviam em Liverpool, eles estavam em Visualizei. Liverpool. Era demais, eu amava. Aquele fedorão, aquelas roupas velhas fedendo, assim, porque é frio, mas o cara sua. E tipo, e no inverno ali, o cara não tem muitos blazers pra trocar. E aí fica aquela coisa assim, que era a cena mod de Porto Alegre, que gerou várias bandas. O grande expoente disso seria o Cachorro Grande, aliás. É, beijo, mas tem várias Beto. outras, né? Valverdes, lembra? Eu fiz Valverdes um clipe é- do Efervescentes, que é o resumo do que É que era falou moda. Valverde já era uma coisa mais publicitária, né? É. Mas Que era é bom. Valverde? Era bom. Era uma banda de publicitária Tinha, muito boa. tinha inclusive Blackbird, que era uma banda cover de Beatles muito boa. Mas enfim, vamos voltar Cara, a pro gente pra chegou Fresno. num nicho de Porto Alegre aqui que, né, Tá, vamos sair dele. vamos sair dele, Vamos sair vamos dele, sair dele. Até porque quando surgiu a Fresno, era isso que tava pegando mais. Pelo menos assim, dentro do contexto que eu tava, que era beijo Panela, beijo Pilar. Nossa. Pilar virou meio bolsonarista, então não sei se eu quero Então, mandar beijo beijo. nada pra ele. É. Um beijo pro Panela, que é um grandíssimo fofo, que era Rio Big Shit, conheci Fresno através do Yuri. Uhum. E não era. Já recebi um certo. Não sei se hate, mas tipo um no sigilo, sabe? Porque aquela sofrência toda ali, a galera tava muito mais acostumada a bater franja do que chorar na webcam. É que tinha. Então, no dia seguinte desses shows que tinha os caras tocando Beatles, no garagem rolava provavelmente um show de punk ou hardcore. Sim. Que aí essa cena punk hardcore, ela se divide em o que a gente chamava de punk xixi, Punk xixi é o quê? que é um cara que é punk fede a mijo, né? E que toca um som mais punk O raiz? exatamente. Não, não é nem raiz, é Ramones. É o Ramoneiro. Tá. Que aí tem aquelas bandas que são meio Ramones, que tinha várias. Tinha vários. E, inclusive, em algum momento do planeta, existiu uma banda de punk rock ramoneiro, que foi a maior banda do estado inteiro, que era o Tequila Baby, lá no sul. Eles foram maiores do que o Ramones foi no mundo, com Foda. certeza. Em algum momento, o Tequila Baby era a Não, maior banda é que do assim, mundo, em Porto Alegre. muitas celebridades de Porto Alegre eram maiores do que Beatles. Bom, Não, se tu largava o Frank cara do... Jorge. Se tu largava o cara do Reação em Cadeia num canto do shopping e largava o cara do Capital Inicial no outro canto do shopping, todo mundo ia pro lado que tava. Exato. Então, assim, rolava essa coisa do consuma o local. É. Então, as celebridades locais eram muito célebres. eu lembro da primeira vez que eu vi o Frank Jorge, né? Grafou Porra. hash harmônica. Ninguém sabe. Assim, bom. Na lanchonete da cidade. E eu fiquei, ai, era num ensaio da Rio Big Shit. Aí eu, Nossa. ai, eu não acredito que eu tô com o Frank Jorge, que é o autor do maior hino do Rio Grande do Sul, que é o Amigo Punk. O amigo punk. Que é uma milonga punk. Que... Marimun vai Ai, derreter gente, aqui, vai ter um vamos AVC. voltar É porque ele pra ia começar a assuntos- contar que tinha dois tipos de punk. Tinha- não, tinha duas cenas. punk que era xixi essa cena que a e gente o chama outro de é o quê? mod, que são as galeras que viviam em Liverpool. Ah, tá. E tinha essas pessoas desse punk e hardcore, que aí era ou esses punk ramoneiro, Ah, ou a tá. galera punk mais hardcore, que era aquela coisa californiana que tava começando a ser muito em alta entendi agora. por conta da Que moda foi a mundial. referência mais forte pro Da gente no universo começo, aquela coisa, Fresno. vídeo de skate, videozinho de skate, Tá. Jackass, aquele universo. E aí,
a gente tava no meio da escola ainda, né? No segundo, terceiro ano. E a gente montou a Fresno. Só que a Fresno tinha a peculiaridade de achar que tava fazendo hardcore, só que as músicas todas eram muito tristes. Era muito Toda triste. triste. Ou tinha um momento muito triste, assim. Mas isso calhou de... A galera gostava um pouco mais do que o normal, assim. Então tinha pessoas que nem eram fãs de hardcore. Uma mina pátio de um colégio aí, X, curtia um Armandinho. Mas eu gosto daquela música da Fresno, né? Então, assim, porque pegava por essa coisa melancólica que pode ser lida como romântica por uma adolescente. E aí, então desde cedo foi meio que dando uma viralizada nos coleginhos, assim. Eu lembro quando... Então quando apresentaram já rolava assim, os Fresno aí que estão meio hypadinhos, né? Esses três. Tinha um preconcentinho. Então, De leve, foi ficando pior. A gente Vocês sentiram a gente foi essa lidando pressão? devagar. Mas era mais por conta do visual, você acha? Não, porque não tinha visual na época. A gente Ainda tocava com não camisa tinha. do Grêmio e bermuda. Mentira! É. Vocês ainda não tinham look. O chapinha. visual emo foi uma invenção de São Paulo. Sério? Eu fui chegar em São Paulo, aí eu nunca vou esquecer que o visual emo é uma invenção paulista, assim, porque... Que foi importada dos Estados Unidos. É, mais ou menos, só que o brasileiro, ele dá, sabe, lembra do Cybermanos? É importado de lugar nenhum, aquela coisa. ou quando os funkeiros usavam roupa meio de restart, isso aí não é importado de lugar nenhum, isso aí já é microcultura. Pode crer. Sabe, com óculos de Era um armação. looping interno já. Então, no Brasil também, tipo assim, o emo Brasil, que era o quê? Uma bermuda muito enorme e, Com sei aquele lá, uma cinto. camisa tamanho 14, um cinto, 3 Uma cintos. camiseta... Uns piercing que o cara furou no colégio com uma caneta, tudo inflamado, cheio de queloide. pretinho no As minas olho. com tatuagem de Meninas Superpoderosas e Pikachu. É, ou coração com cartinha de baralho, bola de boliche, bola de teve essa sinuca. Cerejas fase, no né? ombro. Cereja no ombro, que hoje é só uma barata, assim, porque Não, já... mas espera, então você tá querendo me dizer que o visual que a gente considera emo, que Foi muito vocês depois. usaram, foi colocado sobre vocês por conta de produtor, uma coisa assim? Não. Não é isso que Porque você tá querendo dizer. pelo produtor, se pá, a gente continuaria usando bermuda. Porque muitas vezes tem isso, né? O produtor fala, olha, gente, é o seguinte, tem esse nicho aqui e a galera Não. gosta desse lookinho. Na verdade, foi uma coisa sendo construída, assim. Mas eu tenho memórias que era assim, a gente chegando em São Paulo e vendo aqui, tipo assim, que a galera tinha meio que um certo visu aqui. Ainda não era um visu caricatão do emo, mas a gente percebia assim, tá, esse cara aí, o que ele tá usando diferente? Que esse cara parece mais roqueiro que eu. Uma pulseirinha quadriculada. Não, cara, porque não era nem os emo. Eu me lembro que uma vez eu As fui no... peças de metal. Uma vez eu fui no CB, escuro. lembra Nossa, dessa casa saudades CB? do Eu CB. fui no CB e vi um cara que depois eu fui descobrir que era o Chuck Hipólito. Olha só. E aí eu vi esse cara e eu falei, que cara massa. Ele Aí- tinha muitas tatuas Porque já, né? ele parecia, ele passava por nova-iorquino, assim, né? Porque eu lembro, o cara tinha as tatu que já vinha até aqui, na época isso não era muito comum. E você também E não uma tinha calça, ainda. a calça de ramoneiro apertada e tal. Pode crer. Que você usa até hoje. Não, porque essa aqui não é apertada, essa aqui é Não é normal. muito apertada? Finalmente eu uso calça Mas tradicional. demorou, hein, pra tu te libertar da skinny? Uns 4, 5 anos de atraso. Não, já dava pra ir folgando, mas é difícil porque a silhueta vicia e tu fica na noia da silhueta. Pode É, Então, pra mas se tem um des- lance da coxa grossa também, que eu usei calça. Claro que eu quase não usava calça, mas quem tem coxa grossa, na hora de que bate um aperto de dor de barriga, fica um pouco mais complicado ali, né? Mas então, mas aí nessa época não tinha visu nenhum, a gente foi chegando em São Paulo ali uns 5, 6 anos depois, a gente foi vendo a galera com visu, a gente também foi, aí foi meio que se influenciando, meio que montando essa coxa de retalhos aí, mas quem dava aula de visu mesmo eram os fãs, porque as bandas quase nenhuma tinham um mega visu afetadíssimo, os fãs que pintavam com umas franjas aqui até aqui, assim, a gente tinha uma franja meio, Eu sabe? colei a minha agora com spray só em tua homenagem. Posso tinha que entrar num cobrir buraco mais. da minhoca? Que eu acho que Pode. poucas pessoas fazer que uma estão nos franja aqui. escutando Não tem mais. sabem desse fact. Porque a gente pode falar do Lucas, produtor, o Lucas Fresno, o Sir, o Bishop, Nossa. o teu projeto com a Karen. Várias 57 alcunhas. projetos, Mas, né, cara? mas, olha aqui, ó o dedinho, ó o dedinho. É, Conjunto Nacional, Comercial. Conjunto Comercial. Caramba. É assim, eu tava falando com o Cardoso essa semana. Eu falei, será que o Lucas vai querer falar do Conjunto Comercial? Ah, Porque... não, do conjunto comercial a gente fala. Em algum momento esse foi o projeto mais viável que O que eu é? tinha. Foi né? o seu primeiro? Explique. Assim, tinha uma galera, a gente estudava na Federal do Rio Grande do Sul, ali na URGS, fazia comunicação social, para não dizer publicidade e propaganda. Ah, mentira. Fazia comunicação, mas era tudo meio junto assim, né, com jornalistas e tal, enfim. E aí
tinha uma galera ali muito inteligente, assim. Aí a gente ia meio que bolando meio que o nosso humorzinho da nossa galera. E aí eu me lembro que teve uma grande greve na URGS que a gente ficou um ano meio que sem ter aula. E ficava indo pra faculdade só pra beber. E Fazer social. Rastaman. Rastaman. Mas na época eu tinha raiva de maconheiro. Sério? Tinha raiva de maconheiro. Raiva, achei pesado. Eu tinha raiva de maconheiro. Termo raiva. Deve ter tido uma Porque... história aí Porque atrás. no fundo eu tinha raiva de surfista. Tinha isso. Não, Porque no fundo eu tinha todo esse ciúmes de movimento surfista. Porque em vocês Porto são- Alegre. Porque as meninas só gostavam de surfista. Na cidade que não tem praia. E rolou muito movimento surfista em Porto Alegre Muito também. forte. Eu juro que eu tentei Você ser. tentou surfar? Não, eu tentei parecer um É surfista. que ninguém surfava, era só as Porque, camisetas cara, da tu vai Drop morrer. Dead. Não, e se tu surfar lá em Capão da Carona, tu vai morrer. Tu vai ficar numa rede, vai ficar tu em um boto lá. Mas, Assim, gente, óbvio não que é tem. pertinho lá de Floripa. Óbvio que a galera surfa ali na plataforma e óbvio que tem surfistas que saem de lá. Por exemplo, Torres, que é uma cidade que já era pra ser Santa Que é o Catarina. final, que é a única praia bonita, É a única né? praia que tem umas pedras e não é uma coisa assim reta. Em Torres já rolavam umas ondas. Mas enfim, o lance era a ditadura do surf porto-alegrense. Se todo mundo que se dizia surfista surfasse em Porto Alegre, não teria gente na terra pra olhar, exatamente. pra tirar foto. E aí eu tinha raiva de surfista. Aí, por tabela eu acabava tendo... Eu tinha uma raiva, que era um ciúmes, era um recalque. De surfista, de loiro e de Maconheiro. regueiro e de maconheiro. Que aí era a galera que ia lá pro chalaça Cara, aí mais não, na Zona não Sul. sobrava nada pra Mas nós. fala do poxa conjunto vida. comercial, pelo amor de Deus, tenta Aí, explicar. na faculdade, a gente montou essa banda, que era o conjunto comercial, que na verdade era uma banda de reggae, porque era meio que ironizando todas essas coisas. Só que as letras eram uns absurdos. Aí, vai ser tipo assim, os pais de uns amigos meus ouviam essas músicas. O pai do Yuri era apaixonado pelo conjunto comercial. Mas tipo o quê? Faz uma demonstração. É que eu não sei se é engraçado pro Brasil Ixi, inteiro. hoje em Daiane dia do talvez Santos. tenha Não, fiquei envelhecido moreno mal, é cortando isso? grama. Tem uma música que... Declama aí, vai. Tem uma música que se chama Fiquei Moreno Cortando Grama. Massa. Por quê? Porque um dia tinha o porcão, que era o Alan Chaves, que hoje é um chefe de cozinha vegano. E aí a gente falou, caralho, mano, você tá muito moreno. E ele falou, cara, eu fiquei moreno cortando grama. Aí a gente, ele pega o violão, fiquei moreno cortando grama. Era meio Mamonas Meu pai me Assassinas. chama o Ibama. Era meio que zoando toda essa MPB que fica fazendo o jogo de palavras, mas com uma coisa do reggae. Só que foi ali que eu comecei a produzir, talvez, algumas coisas. E eu me lembro que assim, a gente fazia, que zoeira, mas era meio bom. E era então, sucesso. olha só. Eu conheci o conjunto comercial antes de conhecer Fresno. Aí tinha a música da Daiane, que na verdade era uma música ufanista para todos os atletas olímpicos do Brasil. Como é que era? Daiane nos Santos, bronze na pele. Bronze na cor, prata no dente, ouro pra gente. Era uma coisa meio assim. Mas isso aí era meio que parafraseando os nomes de samba enredos. Que, sabe, os nomes de samba enredo eram sempre umas coisas muito... E não tem isso no Spotify? Graças a Deus, não. Poxa vida. Assim, graças a Deus não tem muito podsex na internet. Melhor entendi. não. Tem coisas que é melhor não. Envelhecem mal. Não, Tá. o conjunto comercial envelheceu bem ok. Mas é melhor não, porque vai que a galera gosta demais. Melhor não. Mas olha só, aí corte seco, vocês lá na Casa Amarela, que também tinha Casa Rosa, Casa Amarela, Meu aquela coisa Deus. podre, cheiro de xixi, pra porta da MTV apinhada de adolescente enlouquecido, berrando no Jesus. Pensei, lembra que a gente falou, fez um ao foi vivo na Praça Vitor Tive, então eu falei, gente, vocês aconteceram assim muito? Deu um lance, né? Quando eu falo para as pessoas como isso é enlouquecedor, é que é muito rápido. Vou pegar um ano assim, vamos supor que em 2003, com certeza teve um show na Casa Rosa, que era uma casa bem antiga de esquina em Porto Alegre, que por algum motivo alguém resolveu fazer um bar, um centro cultural, fazer um bar pra galera fazer shows, e que essa casa ela precisava de uma reforma urgentemente, então ela tinha goteiras, madeira tudo molhado, ia meio caindo o chão dela e eles só iam interditando as áreas, assim, vai ficando cada vez menor. Era assim mesmo. E aí, então, assim, de tocar num lugar desse E, assim, já tinha uma galera curtindo, mas era shows que, numa noite, rodavam umas 100 pessoas pra ver todas aquelas bandas. Metade eram os nossos amigos. Aí foi descoberto, teve também, que eu falo bastante sobre Tapuias. Nossa, teve que é muito. Era meio que Mas uma era longe. espécie de terreiro, onde descobriram que podiam fazer shows de hardcore. Paraíba aí- Rock Festival. mistura. Aí, nossa, nesse Tapuias aí, também foi uma fase que teve muitos shows, então, mas disso que foi 2003. Aí, em 2004, a gente tocou a primeira vez para São Paulo, já tinha 1000 pessoas aqui, porque já era uma cidade grande, no Hangar 110, que na época era uma referência enorme para nós, de uma casa massa. E pensa que, assim,
Em 2005, sei lá, já tinha uma música nossa tocando numa rádio lá do Sul, já começou um estouro local de tocar num Planeta Atlântida, num palco alternativo, mas assim, ainda tinha um pé no chão porque revezava com shows bem underground, assim. Mas em 2006, a gente já morava em São Paulo, já era meio perseguido, se passava pela frente de uma escola sem querer, assim, que merda, Ai, meu erramos. Deus. Não, e aquela casa da Barão do Bananal que não tinha muito a ver com o glamour do que as pessoas imaginam de para. rockstar, né? Assim, era um Era nojo. era 1.000 conto o aluguel mensal, a gente rachava entre nós Peraí, era quatro. onde vocês moravam? É, É. porque a gente veio pra São Paulo morar. A gente veio pra São Paulo, aí só metade da banda conseguiu meio que vir mesmo, fui eu e o Vavo. Aí o Cooper e o Leso, que era da banda na época, meio que se enrolaram um pouco pra se mudar pra cá. E aí o Leso já ficou em Porto Alegre, porque ele já tinha meio que um trampo bom lá em Guaíba, lá na Nossa! Justiça. Tava garantido. Não, mas ele era concursado assim. Aham. E E viver de Fresno o- demorou também, né? demorou. Mas assim, os lifestyles não estavam se alinhando. Mas ele mesmo assim, ele tinha que inventar uns atestados absurdos pra poder ir fazer os shows. Até o grande vez que ele fez um atestado de hemorroida. Porque hemorroida. descobriram que o atestado de hemorroida dura uma semana. Alô, você em casa. E ninguém vai querer comprovar se tu tem hemorroida mesmo. Ninguém vai pedir uma selfie. Não. E aí ele conseguiu um atestado de hemorroida, mas em algum momento ele falou, cara, tá insustentável, eu vou ficar em Porto Alegre, ponham alguém aí que vai entrar aí, pá. E Aí essa no dia pessoa? seguinte chegou o Tavares Tava. com uma mochila, com umas coisas penduradas, assim, eu sou da banda agora! E aí, porra, um Ele dia- já tinha Pera. produzido um... É, já isso que eu ia conhecíamos, perguntar. tanto que ele nem era baixista, só que foi o clássico assim, meu, tu toca baixo, eu toco, né, quem toca guitarra toca baixo, aquelas É. coisas. Tá, então assim, amanhã tem que ensaiar, porque a gente vai tocar sei lá onde, depois de amanhã, sabe, umas coisas assim. Aham. E aí o Tavares chegou assim, bem com aquele jeito dele, afobado, maluco, mais TAG, animado que né? a festa. Transtorno de ansiedade generalizada. Chegou chegando na ansiedade. Ele tinha um lance que se tu cochichasse do lado dele, ele ficava ansioso, né? Ele Ah, tomava sério? Nossa, ansiolítico tipo, pra sério? jogar FIFA, porque ele ficava nervoso jogando videogame, então ele tomava ansiolítico pra jogar videogame. É um cara cheio de histórias. Mas aí eu lembro que uma vez a gente tava na televisão assim, e tinha alguém já gravando e a gente tava falando, cochichando assim, não sei o quê. Aí eu olho pro lado dele assim, tremendo. Ele, parem de cochichar perto de mim. Enfim, mas então, o Tavares chegou com um ânimo meio que faltava ali pra banda, tipo... Mas então, assim, isso em 3 anos... Em 3 anos foi daquela coisa muito chinela, dos lugares fedendo a xixi e tal, pra festivais muito enormes, pra tipo assim, pra tipo aquelas roubadas, tipo ir numa televisão e falar, toca essa aqui, e a gente tocar meio tudo errado e ficar lá pra sempre. Ou um show assim que tu toca entre o Cidade Negra e o Charlie Brown, porque tu tá hypado naquele momento, mas não quer dizer que tu vai segurar esses rojões desse tamanho, né? Mas eu acho que tudo se aprende na marra, assim. E mesmo o nosso lance sendo na marra, eu fico falando hoje, nossa, em 3 anos a gente foi do nada a uma coisa bombada. Hoje é tipo assim, pessoas vão em questão de semanas pra isso. De um E dia é pro por isso outro, que elas queimam o filme, enlouquecem, fazem besteira, Gastam falam preparado. merda. Todo dinheiro com uma coleção de carros. Mas mais do que isso, assim, tipo assim, lidam mal com as coisas que vão chegando, porque chega muito do nada. Eu falo assim, nossa, foi em 3 anos, foi muito rápido, mas hoje, na métrica de hoje, isso é até meio devagar. E é isso que eu sou muito grato, assim, do que aconteceu com a banda, pra ela não ter crescido na velocidade que eu achava que era pra ter crescido, porque senão a gente teria feito umas merda maiores. Eram jovens, né? Não, e É, assim, meu. um fenômeno muito grande, uma bitomania mesmo, porque vocês viraram até celular. Tinha celular da Fresno. O celular da celular Fresno, da inclusive, Fresno. alguém que tem o celular da Fresno Por com favor. caixa, eu pago R$1.000. Pode trazer. Oportunidade, Queremos hein? foto. Pro museu, cara, foi o... Manda foto no nosso Twitter. E foi muito louco, porque tinha um celularzinho na época, um laranjinha, que vendeu demais, assim. E aí, na época, o cara da gravadora falou, os caras vão fazer um celular agora que tem as músicas da Fresno. E meio que, assim, isso no fundo queria dizer, porque essas músicas, pela lei, elas tinham que ser compradas para colocar dentro do celular. Então, assim, tinha que pagar a gravadora. E aí a gravadora falou assim, esse vai ser o maior negócio do ano da gravadora, vai ser o bagulho mais foda. Vamos fazer 600 mil celulares com a cara de vocês e com as músicas de vocês. Só que eles fizeram um aparelho meio palha e ninguém comprou o aparelho. E a gente não ganhou nada. Não. Por isso que é raro esse a versão celular. brasileira do iPhone com o YouTube. Vocês lembram que Exato. teve isso? Não, ainda Bom, tem, né? então, a galera Ainda ficou brava existe, com o iPhone e mas- com o YouTube, tinha foi coisa a da primeira Fresno. vez que Não, mas fizeram. os bagulhos de música com Fresno embarcado é antes do YouTube. Ah, é? Cara. Mentira. Era meio isso aí é moda. 2008. Era moda das operadoras. Tu fazia. Tinha até uma versão exclusiva e tal. Acabou que o celular não vendeu 600 mil unidades, ninguém comprou seu apartamento, ninguém. Fizeram um estardalhaço, tiveram que pegar a assinatura lá em Porto Alegre. Na época não tinha uns bagulho de DocuSign. assinar, não tinha. Tinha nada, né? Realmente o cara pegou um avião, foi até Porto Alegre. E aí pra pegar uma assinatura assim e voltar.
Vocês não tinham nem cama. Eu lembro que o Tavares dormia Numa maca. numa maca de tatuagem. É. E olha, vendendo telefone... Vendendo não, né? Com a cara no telefone e dormindo numa maca de tatuagem. porque Isso não explica, tinha. isso é A vida do bastante músico, né? ilustrativo da... E banda, né? Divide as coisas. Tem E isso. banda também tem um custo muito alto. Pra esse custo começar a, sabe, pagar. a se pagar, sabe? Um show, ele já sai de um prejuízo muito grande que tu não resolve ali com um violãozinho ou com uma CDJ, um microfone. A gente também, quando vai crescendo, a primeira coisa que a gente fala não é, nossa, eu vou comprar um carro. Eu não, vou comprar mais uma guitarra. Não, mas agora eu vou comprar mais um amplificador pra ligar nessa guitarra, que eu vou ligar no amplificador que eu vou enfiar na minha bunda. E qual é a tipo, solução, então, pro músico ganhar dinheirinho? vire, faça um outra concurso. Faz um concurso. Não, Não, mas o principal eu acho que é... fazer hits primeiro. Também é foda isso. Vídeo sertanejo, eu tô- gospel, mete eu um Jesus acho- ali no meio. Não, eu acho que é importante manter uma... Acho que artes, em geral, é muito importante que tu faça ela porque tu quer. E tipo assim, óbvio que a gente começou numa idade onde não tinha ninguém nos obrigando a trabalhar. Vai trabalhar, não sei o que, sabe? A gente era bem jovem. Óbvio que tinha uma estrutura familiar, era de classe média ali, que não precisou trabalhar com 10 anos, com 12. Então, assim, a gente teve a estrutura mínima pra falar pra mãe, eu tenho uma banda, eu tenho um ensaio, eu vou ensaiar agora, tá bom? E tipo... Vou morar em São Paulo e tal. Não, nesse caso, vou morar em São Paulo, já era tipo assim, já era meio que a nossa grana, né? Então, assim, não teve, já foi, inclusive, eu tenho 2 irmãos mais velhos, a gente foi os primeiros a sair de casa, assim, porque, mãe, estou indo pra São Paulo, mas ela meio que também, ela já tinha se estressado tanto criando nós 3, que eu nem me lembro de falar pra minha mãe que eu tava indo morar em São Paulo, eu me lembro de só ligar pra minha mãe, Sério? mãe, eu meio que tô morando em São Paulo, mas tá tudo certo aqui, beijo. Olha que Minha mãe não se preocupa Foi um muito. pouco assim comigo também. Ela é super mãe, super massa, e dona Ione e tal. Mas eu percebi assim que ela se desgastou tanto criando eu e meus irmãos sozinha, porque Só meu pai menino, veio que não né? fez nada. Opa. Ela demorou, ela se estressou tanto que depois de ver já meio que queimou os fusivos, assim, ela meio que fica assim, legal, filho, legal. Porque ela já fez a obrigação, todo mundo vivo aí, todo mundo bem. E, aliás, um dos irmãos, um grandíssimo artista, eu gostaria de Sim, dar essa dica aqui, pois né? é. O Bruno, ele é Bruno pintorzão. Novelli, né? Esse Mas mesmo. você sabe, eu vou participar amanhã de um evento de artes com os meus amigos artistas. Olha. E aí surgiu o nome do seu irmão do nada. Ele tá e eu num falei, certo gente, eu hype. não conheço. Aí falaram, como você não conhece? É irmão do Lucas. Eu, tipo, hã? Sim, nossos primeiros discos, as capas eram dele, os desenhos Gente, muito loucos eu dele. não sabia. Ele é mega talentoso. Olha só. E ele tá num hype agora, de novo, Cara, assim. o trampo dele é demais. Foi comentado que ele cobra caro as obras dele. Tá bem, guri, tá bem. Também é outro cara, assim, que amargou aí vários anos. Então, dá pra viver de arte, essa é a prova, né? Dá pra viver de arte. Não, mais do que dá pra viver de arte. Eu acho que dá pra viver de... Dá pra viver de arte sem precisar, tipo assim, o que eu vou desdobrar, fazer? né? Uma Se render, pergunta que vocês né? fizeram, assim, nossa, o que dá a grana? Cara, normalmente é fazer a coisa mais maluca, assim, se tu for pensar. E mais genuína também, É. porque tem muita gente que quer ser famoso, não quer ser artista. E aí que tem não tem verdade. exatamente Tem algo uma para diferença. Tem expressar. jeitos mais fáceis de ficar famoso. Nossa, tem jeitos bem tranquilos. Sex tape. Hoje em dia ainda Não, eu tô com vendo o redes sociais. podcast do Chico Felite lá da Coach. Ah. Ele é maravilhoso. E tem vários jeitos que dá pra ficar famoso. Tu pode ir lá andar meio perto do lado de capa, botar uma mãozinha no ombro dele. E então. falar que tá subir, sendo né? com ele. Então, assim, Ficaram mas, no às vezes, foguetinho mas de tem alguém. muitas pessoas que às vezes não se ligam nisso. Assim, você quer ser famoso? Outra, trimassa ser famoso. Quase sempre é meio legal ser famoso. Tem várias outras coisas ruins. Mais ou menos. O podcast do Chico Felite mesmo mostra que ela tava assim, a Cati Torres. Cati Torres tava fazendo toda a ostentação, mas na verdade ela tava na pindaíba e nunca ela esteve bem de grana. Porque isso aí já é uma coisa da época das mídias sociais e tal. E grana, e ser famoso e ser rico são duas coisas diferentes. Exatamente, Exato. Muito gente. importante entender. Ó, Ficar ser rico- artista, ser famoso e ser rico. São coisas que dá pra ser as transitam três lugares coisas e ser talentoso ainda. Dá pra É. ser tudo isso, bem Dá difícil. pra ser rico, famoso, sem ser talentoso. Dá pra ser rico, famoso sem ser talentoso. Dá pra ser artista e talentoso sem ser rico. E dá pra ser famoso sem ser rico. E os caras que são ricos mesmo não são famosos. E às vezes viram grandes artistas, sabe por quê? Porque são herdeiros, não tem nada pra fazer. Aí vira tipo uma Sofia Coppola, essas pessoas que tipo são herdeiras e são muito talentosas. Gente, Porque Jim tiveram Carrey, tempo de por Um exemplo. Sander explorar. Júnior, né? Falando Tiveram em Sander tempo, Júnior, tiveram tempo e oportunidade de explorar o seu talento. vocês Claro, pô. fizeram um Exato. feat incrível com o Chitãozinho e Chororó, que foi a ideia da MTV também, porque vocês fizeram Foi a única vez que um publicitário teve uma ideia Família boa. MTV, e aí feat com o Chitãozinho e Chororó, que foi Foi assim... a única vez que um publicitário teve uma ideia boa, foi isso, assim.
se a gente pegar Fresno, de Chororó, e juntar e fizer um som Foi ideia. e vender um monte Achei de que refri? Era ideia do Miranda, assim, né? Não, Miranda... Ah, sim, Produziu, Miranda né? entrou aí como produtor fonográfico, porque isso poderia ter ficado meio terrível. Sim. Não, porque o produtor, assim, ele não poderia ficar brega, por exemplo. entendi. Mas o Miranda, Acertou. ele sacou a alma da Fresno, sacou a alma do Chitão e não deixou ninguém se papagaiar demais. E encontrou esse caminho do meio, assim. Mas 90% do tempo ele ficava dormindo no estúdio. E aí eu me lembro que uma vez o Chororó, a gente tocando assim, e o Miranda tava assim... Ele ficava, Literalmente né? roncando. Pô, ele era um cara grande, né? Ele Sim. ficava assim com um laptopzinho, fone de som. Aí a gente tocando, mano, tocando alto no estúdio, assim. Aí alguém falou, porque parou a música por algum motivo. Aí o Chororó assim, não, mas o Miranda não tá nem ouvindo, ele tá dormindo ali. Aí o Miranda acordou assim, se eu tô dormindo é porque tá bom, velho. Continuem. Ai, Miranda. Ai, saudades saudade. do Miranda. Ele gente. foi o cara dos insights, assim. É o Rick Rubin do Brasil total, Ele, assim. ele era foda, né? E, aliás, beijo, Miranda. Eu ligava Miranda pra ele Morelli. quando eu tinha umas dúvidas existenciais da vida, assim. Eu era uma das poucas pessoas que eu podia perguntar algumas coisas, assim, de música, de caminho, de história. E no fundo ele só nos levava aqui pra aquele lugar que serve uns filés gigantes aqui. Aham. Pasquale, sei lá, um nome aí. E aí a gente comia muito e ele me passava meio com uma playlist pra eu ouvir, assim. tá. Bah, velho, tem que ouvir isso aqui, meu. Isso aqui é muito a fuder, meu. Bah, velho. E aí, no E fundo, fazia a gente não sentido, falava né? nada, a gente só tinha que ouvir os bagulhos Mas que ele fazia mandava. sentido. Claro, porra. Ele é o produtor, é isso, é só um cara que te faz se sentir bem. O que ele te apresentou, assim, que te influenciou fortemente? Ele mandou... Ele tinha pirado, assim, que eu ia, em algum momento, virar um compositor, né? Uma pessoa que ia fazer música para outras pessoas. Aí, ó. Porque tinha Fresno, óbvio, aí eu comecei a fazer uns projetos e cantando umas coisas bem diferentes da Fresno. Sim. E eu meio que... Fresno talvez não tava num momento que eu tava, assim, achando que ia continuar virando para sempre. Pode crer. E aí ele... meu, tem que fazer umas músicas aí diferentes. E aí ele me passou uma playlist, assim, de grandes compositores, que aí tinha, tipo, desde aquela Dionne Warwick, que é uma velha compositora foda, aí tipo Todd Rundgren, mas tudo assim, caras dos anos 70, final dos anos 70, que pra mim é um momento muito foda da música, que ainda tinha uns compositor que era cantor, mas que não tinha aquela coisa de ser, eu sou o artistão. Acho que um cara que é assim no Brasil, Guilherme Arantes, a única preocupação do cara é fazer umas músicas bonitas e não tem essa de, porque eu vou botar fogo numa cruz. Nature, não sei o quê. Aí não sei o que, não. O cara só fala assim, eu vou gravar quantidade exorbitante de pianos e fazer a música mais triste, mais linda e que todo mundo vai chorar. E nessa E viver época... de direito autoral. Nessa época ainda tinha muito isso, assim, de singer, o songwriter, assim, o cara que faz umas músicas, às vezes o cara nem é um puta cantor, mas o cara faz umas músicas, assim. E eu me inspirei muito, assim, e aí foi muito uma pilha do Miranda. Uma parada que eu nunca entendi direito, porque a gente precisamos falar sobre esse assunto, porque tu compunha com o Tavares, né? A maior parte das músicas era um ou de outro, ou dos dois ao mesmo tempo. Rolou um Lennon-McCartney ali, que era assim, ó, se nós dois tava junto... devido a uma coisa que a E gente fez química, junto. tinha uma puta química, né? Aliás, tinha o chip do Silvares, que eu levei um hate fudido quando eu comecei a namorar o Tavares, os porque eu fãs separei o casal. achavam que... Não os fãs achavam, os fãs torciam pra que a gente fosse um casal. E nunca Jamais, rolou nada, jamais nenhum comi beijo. Eu Tavares. sei que não, gente. Ele já me comeu. Não, cara, isso nunca... Você ouviu mas primeiro aqui só que no na Acessíveis época a gente era um pouco mais tosquinho, assim, mentalmente, e eu me lembro que eu ficava puto com isso. Como assim? E aí... Mas, O enfim, tosquinho, leia-se. claro. A gente vai desmontando isso aí, né? E aí, tipo, eu lembro que a gente ficava, puta, Silval, o que eu estou fazendo? O pensamento homofóbico do gauchinho é tipo, o que eu estou fazendo que tá fazendo vocês achar que eu tenho um caso com este homem? E aí, mas assim, vamos lá, falando musicalmente, quando ele entrou, por ele ser um cara que veio de um outro rolê, ele não veio do rolê do hardcore, do emo, ele era um cara que tocava bem, ao contrário da gente. E tipo... Mas ele tocava tipo o quê? Tudo. Tudo. O que é um grande problema. Mas tipo jazz? Não. Então Não, tudo- todos os instrumentos. sertanejo. mas tudo assim de um guitarrista completo, que sabe fazer solo, sabe timbrar, sabe tocar um bagulho, sabe tocar um violão e tipo assim, aquela coisa completa que tu pode tocar em qualquer banda, Saquei, né? saquei. E a gente
a gente veio de uma escola onde é mais valorizado outras coisas que não necessariamente o tocar bem. Inclusive, numa banda de hardcore, numa banda emo, um cara tocando meio, sabe, um cara... Bem demais, não é bem demais, sai da- eu tô errando a palavra de tocar bem demais. Uma pessoa tocando virtuosamente, Isso. ou tocando de um jeito muito certo, estraga bastante esse tipo de som. Sim. Mas, óbvio que essas pessoas têm muito a colaborar. Então, o Tavares trouxe um insight de um cara que sabia mais de musicalmente do que a gente. Ele tinha E, que se obviamente... desconstruir E, musicalmente, né? e teve essa troca também da gente trazer pra ele uma coisa sobre compor uma coisa sem ficar pensando assim, ai, mas que escala eu vou usar, não sei o quê. Então, um bagulho mais do coração, assim. Então, Mas não tinha treta rolou... por causa disso. Nem um pouco. Não. Mas então, assim, rolou essa simbiose, assim, porque ele poderia... Somava muito nessa coisa musical, dos arranjos, da gente ficar pirando. E foi ali, né? Pô, ele entrou em 2006, a gente foi gravar um disco que saiu em 2008, então 2 discos ali. Foram discos que foram feitos com a participação dele, compondo junto. E claramente casou com o momento em que a frase deu uma bombada muito grande. Então, na cabeça do fã... Você acha que deu uma elevada? Claro, todo mundo. Tá, É mais então legal tá. ver 2 pessoas ali do que uma. E o Tavares era um gatinho também. Vocês dois no palco ali, rolava uma química. O Tavares Quando a gente se tocava sem pegava no palco, era camisa. Mas olha só... Mas nunca houve Silvares. Né? Precisamos Nunca falar houve, também né? que rolou um distanciamento depois que o Tavares saiu da Fresno. E aí todo esse negócio do, gente, quando é que vai voltar? Tavares volta pra Fresno. Vocês fizeram agora vocês, né, retomaram aí. Fizeram um comeback da um dupla. comeback. E voltou esse Teve? comeback de volta pra Fresno, Tavares? Lá de Eles não andador fizeram quase, com os um cabelos tudo branco. single aí juntos, não era isso? Como era? As terças Assim, podem se vamos ver. lá. Não, o que aconteceu foi que quando ele saiu da Fresno eu fiquei muito puto, isso é público, todo mundo sabe disso. Porque eu não aceitei muito bem uma pessoa sair da banda que ela entrou. E porque... Vocês brigaram de não se falar mais? Não, porque a gente é 2 cagalhão, ninguém brigou. A gente só ficou mal um com o outro. Vocês só se bloquearam no Né, WhatsApp. não, né? Se bloquearam e fofoca pra lá, fofoca pra cá, né? Tuitaço, que Tavares chato. também que tu tuita. Gente, qualquer eu não coisa. peguei essa novela, desculpa. Então, não, mas aí foi uma coisa muito ruim, assim, pra mim. Mas no fundo, o que transformou isso tudo numa coisa ruim, porque não existia uma preocupação assim, meu Deus, a Fresno já era agora, na minha parte, assim, nossa, como eu vou fazer as músicas? Não, porque a banda meio que nasceu dessa maneira, então, pra mim, só mudou, mas não era esse o problema. Mas é que tudo isso aconteceu aos olhos de um público muito grande, de um fandom enorme, na internet. Então, tudo isso alimentado pela internet. Quando não existia esse papo de vou dar um tempo da internet, não existia esse papo de não responde os haters. Então, Cuidado com o burnout. os próprios fãs, que do alto do seu amor pela Fresno, eles escreviam coisas horríveis. Ou por achismo, sabe, por achar que sabe o que aconteceu, ou por querer que tenha acontecido coisa mais séria, ou por... Eu levei muito hate. Foi um dos hates mais, assim, que eu me desestabilizou, porque falavam coisas muito, muito agressivas. a assim, galera é criativa pra ofender. Vou enfiar tua cabeça numa estaca, uns negócios assim, bem loucos. Meio Game of Thrones É. dos fãs. O cara lá em Era uma Araranguaia. menina. Eu printei, achei ela no Facebook, achei a Nossa, mãe olha, dela gente. e mandei pra mãe dela por mensagem no Facebook. Você Olha o que a sabia tua filha tá sua filha fazendo. está falando essas coisas Aliás, na né? internet. Então, Todos isso deveriam fazer isso, mas aos Para de olhos... castigo 1 mês sem celular. Então, o problema todo principalmente foi essa coisa ter acontecido aos olhos da internet e Saquei. eu meio que tendo que lidar com aquilo e também tendo que fazer as pessoas entenderem que a banda não acabou, meio que sendo obrigado a fazer um disco muito incrível pra todo mundo entender que não acabou e também lidar com pessoas que só porque sim falavam assim, a melhor formação era aquela, eu não vou saber como lidar com isso. Ai, que Porque, aí raiva. qualquer comentário desse me ofendia muito, mas cara, é a vivência do cara, o cara foi um adolescente ali, o primeiro beijo foi ao som daquela música, todo mundo tem esse saudosismo assim, mas passou um tempo e hoje em dia a galera não está, claro que tem um ou outro agora que tá rolando esse revival de Gente, emo. pra quem é emo, vocês foram muito insensíveis. Ah, claro. Sim. Fandom, a galera às vezes se passa. Se passa. E aí, tipo... Então foi o principal, assim, agora olhando 10 anos depois, foi isso. Assim, a galera inflamou muito a parada e foi muito ruim. Tanto que eu demorei um tempo pra voltar a falar com ele. Mas, ao mesmo tempo, nunca teve assim, vamos tretar pra sempre. Né? Não, é que na E verdade aí- tinha muito amor entre vocês dois, assim, muita admiração, principalmente. tanto que né? hoje a gente mora até meio perto, mas a gente não se vê muito, mas é difícil passar uma semana sem eu lembrar de uma coisa muito engraçada e mandar pra ele e vice-versa. Ou só de dar uma corneteada, ver alguma coisa muito ridícula de alguém que nós dois conhecemos e falar assim, olha que Do Bel?
Também. Gente, o Bel, o que aconteceu? O Bel era baterista da Fresno e virou um bolsominion, né? Virou. Ah, jura? O Bel, gente. Saiu, bom que saiu antes de tudo isso acontecer. Mas, enfim. Um beijo, Camelo. Não, tanto que, quando o Tavares saiu, a gente meio que achou que o Bel ia sair meio junto, porque eles eram de uma mesma... Assim, eles tinham uma mesma banda antes, assim. E eu conheci o Bel através do Tavares, aí quando o Cooper saiu, ele foi a escolha meio óbvia. Tá, vem o Bel aqui, que já tá na mão, não sei o quê. Abril, né? Ficou ali 3 anos na banda, sei lá, um pouco mais, não me lembro. E aí a gente tocou junto, 5. Bastante. E aí, mas aí quando ele saiu, 1 ano e pouco depois do Tavares, assim... Foi porque tava ruim a situação nossa toda ali, a gente tava tretando enquanto banda, aí sim teve umas tretas assim. E teve uns leve trás também. Ah, não, a fofoca, o homem é muito ruim de fofoca. O homem né? é ruim de fofoca. E assim, uma coisa que eu sempre me pensei, porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa saída do Tavares. Porque foi quando eu comecei a namorar o Tavares e logo tu engatou um namoro com a Karen, que é um namoro saudável. Ele era, obviamente, um namoro muito saudável. E o Tavares é um cara um pouco intenso, assim. Ele ficava tipo a Tula Luana, toda vez que a gente brigava, minha pressão tá 19/15. E aí eu o cara também levava facilitava. um estetoscópio pra briga, assim. Era real, ele começava a passar mal de verdade, assim. Ele, tipo, come cigarro, refrigerante e fast food. Mas enfim, a pergunta é, eu comecei a trabalhar no Multishow, viajar um monte, aí muito repertório pra sofrência. De onde tira repertório pra sofrência em um relacionamento estável e tranquilo com o Karen Jones, esse mulherão da Pemba? Porque um relacionamento estável, ele também balança, não assim de vou acabar com essa mulher, mas assim, um relacionamento estável também tem discussões, também tem momentos em que tu para e pensa assim, e aí tu sente coisas horríveis, tu diz às vezes umas coisas meio palha, mas normalmente tu fala, acha que tinha que dizer, só que a gente a frase só monta depois de acabar a briga, e fica assim, fica tendo essa briga mental, assim. E claro, a gente não escreve só de briga, mas é óbvio que até nessas músicas novas, eu também demorei um pouco, porque essa tua pergunta é boa, porque eu também demorei um pouco para encontrar ângulos de um relacionamento que está acontecendo, que não é uma coisa de eu sou corno, ou eu quero pegar essa mulher e nunca vou conseguir, assim, ou tipo, eu vou terminar esse relacionamento. Demorei para encontrar um ângulo de um relacionamento que está acontecendo e que não vai acabar por causa disso, mas eu estou sentindo isso. Eu demorei para encontrar esses ângulos para falar dessas outras coisas de relacionamento e ser massa. Então, assim, eu acho que também, quando eu comecei a namorar com a Karen, já faz mais de 10 anos, quando a gente começou a ter um negócio, eu também, justamente por ter resolvido um pouco essa área da vida, eu comecei a falar sobre outras. Que aí foi a fase de o universo, o espaço, eu vou sair voando. Eu vou sair voando. Eles mandaram uma GoPro pro espaço. Eu quero a paz mundial. Nossa, pode crer. Eu quero a paz mundial. Você já tomou ácido? Umas coisas assim, começou a falar sobre outras coisas. E óbvio também, tu nunca esquece as coisas que sobre as quais tu sabe escrever, então tu vai saber, sem necessariamente ser autobiográfico, tu também consegue escrever fluentemente sobre uma coisa que tu sabe como funciona. Também se tu tá escrevendo uma música, assim, eu vou te ajudar a escrever uma música, como eu já vivi alguma coisa ali, eu vou dizer, se tu falar desse jeito. Então, assim, também... Mas aí eu acho que pra essas músicas novas, até dando um semi-spoiler aí, eu acho que acho que eu consegui às vezes encontrar ângulos dentro de um relacionamento que está acontecendo, que já é um relacionamento de adulto, que já tem filho, que já tem outras coisas, e também como falar com a intensidade pela qual a gente é conhecido, com a melancolia pela qual a gente é conhecido, sem ter que, às vezes, inventar muita coisa, ou sem ter que se fuder muito para escrever sobre uma coisa que essa é a maior cagada, assim, que desde o século XVIII lá, os poetas ficavam lá cheirando cola e tomando veneno de rato para ficar doente, para ver se faziam uma poesia mais triste, sabe? Isso aí é de uma burrice espiritual muito grande. E óbvio, o fã às vezes acaba glorificando um pouco. Quando ele vê, ele tá torcendo pra tu se fuder um pouco, ele não percebe. Horrível. Todo mundo viu aí a galera assistindo a Amy Winehouse se fudendo até morrer, sabe? E tipo, a galera meio que... A galera acompanha essas novelas aí de vida real, meio que no fundo dando uma torcidinha pro cara se fuder um pouco mais, e aí tu sabendo se blindar um pouco disso. E também acho que o problema é que às vezes alimenta essa crença aí, de que... eu sou muito intenso, sabe? Essas coisas. Eu sou muito intenso, eu não fico um dia sem brigar com a minha mulher, não sei o quê, é horrível a minha vida. Tipo assim, cara, porra. Fake news aí, ó. É tão melhor
A paz de um amor é tranquilo. tão né? melhor ficar de boa, ter Mari uma pode, paz. pode solar sobre isso, sobre a A calma. paz de um paz amor de tranquilo. de não ter filhos, é isso? Não, de um amor tranquilo. Então, um amor A tranquilo. paz de Também não não ter ter filhos filhos também. com um amor tranquilo. Eu em acho que casa. não ter filhos já resolve também um pouco da... Mas tu com a Metade Karen, da paz já tá aí, né? Deu como certo, foi pra mas com você filho. virar Lucas Papai? Foi muito complicado, intenso, foi forte. Mas, obviamente, muito bom, porque eu aprendi a não ser mais feito de trouxa pelas outras pessoas. Como assim? Ai, Lucas, pode vir aqui me ajudar a fazer não sei o quê, gravar não sei o quê, de graça aqui em Osasco, não sei o quê. Claro, mano, tô indo aí. Não, cara, não. Então, tu pode, sabe, eu era muito bora pra tudo, assim, e no fundo acabava me ocupando demais e me fudendo demais, então, assim, isso foi uma Pessoa coisa... que não sabe dizer não, né? Pessoa que não Tenha sabe dizer filho. não, pessoa que não quer desagradar os outros. Essa Ai, mas o era que vão você. pensar? Isso é... Agora você não é mais. isso ainda tá no meu DNA, Tá. assim, eu tenho que... Continua trabalhando na Eu terapia. tenho que cuidar disso sempre. Ai, mas e se eu não fizer, alguém vai fazer, sabe? Essas coisas. Tipo, foda-se, irmão. Então eu aprendi a desapegar de muitas coisas, a entender os meus limites. E também, tipo assim, de entender que existem coisas que são mais importantes do que eu aí. Pelo menos até conseguir se erguer um pouquinho assim e ter uma independência. Pode crer. Então, tanto que, pô, quando a Sky nasceu no primeiro ano dela, na gravidez ali, eu lembro que eu e a Karen, a gente via altos documentários sobre o parto e sobre a gravidez. Só que a gente não viu nenhum documentário sobre o que acontece depois que a criança nasce. E aí, daí depois, assim, beleza, nasceu, e agora? Mais um monte de documentário. Aí na primeira semana vai todos os teus amigos lá, depois começa a rolar aquela solidão, assim, absurda. Puerpério, que fase, hein, gente? Óbvio que eu tinha aí uma fuga disso, que era os shows que eu meio que não podia parar de fazer. A gente parou um pouquinho, desacelerou um pouco, mas eu não podia parar de fazer isso. Então, assim, eu tinha essa fuga que no fundo era o trampo, que os pais aí, né, aprenderam ao longo dos anos de dizer que isso é um sacrifício. Quando tu tem um filho, tudo que tu quer na vida é a honra de trabalhar. Tá ligado? Tipo assim, porque o trabalhar vai te tirar daquela coisa da casa que é o grande trabalho. Entendeu? E aí eu vi, às vezes meu pai não, mas você vê os pais de filmes falando isso assim, porque eu tô trabalhando pra manter aqui essa casa. Mano, o que o cara mais, no fundo, assim, o que o instinto do cara mais quer é ficar lá trabalhando. É uma Porque escala, agora ficar na baia ali, com a criança A chorando. baia é casa, gente. Ficar em casa, Na baia. com a criança chorando, tu não sabe se ela tá com uma costela quebrada ou com sono. Ai, Com uma coceira no pé. Porque o choro é choro, irmão. ai, pode crer, né? A criança até entender que o sono é vontade de dormir. Minha filha meio que não entende ainda, ela ainda fica dando pirueta em casa e aí chora por nada. E eu tô com dor. Não, isso é sono. O sono é uma dor Isso é no sono, corpo meu inteiro. amor, isso é sono. Tem uma coisa, né, do bebê também, quando começa a gás, eles estão lidando com a gravidade pela primeira vez na existência, né? o bicho tem que ficar deitado. Acham que vão explodir porque estão com gases. Nossa. E aí Você não quer só dar um peidinho, uma vomitadinha? mas é muito difícil. Deixa eu te ensinar como Eu é que solta lembro. um pum. Quando tu... sabe como eu fiquei sabendo que você... nossa, você é uma X9 do cacete agora. Sabe como é que eu fiquei sabendo que vocês estavam grávidos? Através da dona Helena. Que era diarista aqui na casa dos dois. Mas as diaristas têm muito esse rolê, né? De trazer as fofocas. A minha rua, por exemplo, os vizinhos super não se conversam, mas a gente sabe tudo o que acontece em todas as casas. Não, mas porque aí, elas calma. trazem as coisas. Aí a gente tava apresentando o Rock in Rio no mesmo ano. Aliás, tu brilhou nesse Rock in Rio e tu me mostrou a foto do ultrassom da Sky e ela já tinha Instagram. E hoje tá num outro momento, que vocês não estão mais mostrando o rostinho da Sky na internet. Tu tem, assim, o que foi que pegou? Porque eu tenho muito Vai medo aprendendo. Eu ainda posto meu filho, mas eu sei que, assim, que o dedo treme porque ele é muito lindo, sabe? E Mas tudo que ele faz é compartilha lindo seu pra ti. aprendizado. E óbvio que as pessoas adoram ver uma criança. A Sky tem uns fã-clubes, assim, não, tipo assim, de galera, assim, tipo, o Laudes, tá ligado? Do Tropiquilas, o cara tem, tipo assim, ele é muito fã da Sky, de verdade. Ele fica mandando fotos que a gente nem se lembra que existia, porque ele é muito fã. E como é que tá a Sky? Não sei o quê. Então, assim, óbvio que as pessoas curtem ver, né? Principalmente que aí, desculpa, galera, a Sky é muito foda, né? Ela dá uns textos, assim, inacreditáveis, desde que ela tem 1 ano e meio de idade e tal. Mas aí tu começa a entender que
aquilo é meio precioso demais pra tu botar no mesmo lugar que tu divulga a tua música que vai sair, a moqueca que tu comeu. Absolutamente todo mundo frequenta. E é público. Exato. E é todo mundo mesmo, E assim. tipo assim, eu não vou nem começar a falar sobre as redes de maluco, pedo, exato, maluco que tem aí. exato. Tanto que eu vejo amigo meu, assim, às vezes, que na inocência vai lá ficar postando os piá correndo de biquíni. Cara, galera, pelo amor de Não Deus, façam é cheio isso. de noia por aí. Não quer dizer que um maluco vai invadir tua casa, pegar tua criança, mas não dá material pra essa galera. E outra, é uma criança, preserva aquilo ali, tá ligado? Eu E acho tipo também. assim, então foi muito isso. Ela era nenes, e a gente postava, fazia vídeo no canal, tinha o Garagem Unicórnio, a gente fazia uns vídeos. Só que a gente foi meio percebendo, mas ao mesmo tempo tinha vezes que ela super assim não queria aparecer, mas foi muito empurrado pela gente, essa coisa de não mostrar mais. Então às vezes vinha um fã no shopping que ia bater foto, e a minha filha super vinha pra foto também, assim, e tipo assim, Sky, sai da foto. Porque pra ela era difícil entender isso. Inclusive também aí uma falta de noção das pessoas, de às vezes a gente tá andando, sei lá, no Bourbon, e aí vem uma pessoa, ela nem olha pra minha cara e fala, Sky! Então como vai acontecer a sinapse na cabeça de uma criança? Ela entender que as pessoas conhecem ela. E ela entender por que conhecem ela. Então, assim, tu tem que ficar explicando pra tua filha. É muito chato, assim, você é conhecida porque o papai e a mamãe são muito conhecidos, aí por tabela eles gostam da gente e acabam gostando de ti também. Mas, assim, não é exatamente, não é normal isso, assim, é meio que fazer entender que não é normal. Fazer é a entender vida que da chegar celebridade. recebidos não é normal. Muito difícil. O Benjamin, por exemplo, Não perguntei é pra ele o verdade, que ele quer de Natal. A gente nada. some com os recebidos Eu de amo casa. nada. Ele falou, não quer nada, nem árvore de Natal Às ele vezes umas marcas mandam uns bagulhos assim, a gente some com os recebidos, porque eu não quer. quero É mais que... presente da mamãe. Eu não quero que ela entenda que as paradas assim chegam na tua porta e tal. É verdade, isso gera uma... Porque Uma crençazinha que tu Você tem que leva isso desfazer pra depois, vida, é mais chato né? de desfazer isso depois. Exatamente, Claro né? que, tipo assim, pô, a ela, expectativa tem de que uma, a vida ela vai vai te numa entregar escola, isso sempre. convive com uma Exato. galera de outras vivências e tal. E, tipo, a próprio currículo da escola, muito diferente das nossas escolas, assim, Nossa, uma coisa super, né? que já Escolas educa de um com outro certeza. jeito. Mas enfim, foi bem natural. Assim, pô, não vou ficar mostrando a cara da Pia aí. Não Deixa eu te precisa. perguntar uma coisa, Gosto. que é uma dúvida que eu tô tendo agora, porque o Benjamin tá nessa fase, assim. Bom, primeiro que eu faço stories na frente dele, eu tô agora cada vez... Porque tem o boom da criança chegou e a gente posta, porque a gente tá vivendo muito aquilo. Uhum. E agora eu não mostro, tipo, em stories... Eu posto uma foto com ele, alguma coisa assim, bem mais de vez em quando, mas stories eu fico... conversando com ele, que é cada pérola, né? E ele acha que eu tô falando pra um espelho, que é o telefone, fico fazendo stories, né? Falando comigo mesma. Mas ele perguntou, porque acontece com uma certa frequência da gente estar na rua e mulheres, mães, enfim, mulheres, às vezes não mães também, virem me abordar e começar a chorar e me agradecer. Obrigada pelo teu trabalho, obrigada pela tua coragem, enfim, todas as tretas da vida pessoal. E ele perguntou esses dias por que as amigas da mamãe chegam solando na rua. Solando? Solando, chorando. Aí tem aquelas coisas Como é que tu que tem que ser um explica pai meio anos isso 80 e pra falar, criança? isso aí é muito difícil pra tu entender, filhão. Não, porque... Quando você Isso é crescer, coisa você de vai adulto. entender. Importante. Isso aí é coisa de adulto. Ajudou, porque a mamãe ajudou essa moça que tava triste, agora ela tá melhor e tal. Não. Assistir chorar de alegria. Não, e tem coisas que é complicado, assim, de explicar. Principalmente o mundo hoje, O assim. mundo inteiro, pra mim É, mesma, eu já não consigo explicar. Imagina uma criança. Pai, por que tá pegando fogo lá na floresta? Ou então, tem uns caras aí que é foda. E tipo caras assim... que A Sky já tá com 7. 7. Vocês Vai fazer conversam 8. sobre o futuro do planeta, Cidade é ótima. o que ela vai ter conversa. que enfrentar enquanto... Tá, eu ser também não humaninho. falo assim, ó, se fudeu, irmã. Eu não falo assim, mas ela tá Ai, muito ligada, céus, assim. como faz? Inclusive, eu acho que até pelo lance rir da pra escolinha não dela chorar. ali, tá bem mais ligada do que a gente, assim. Os papos, assim, ela super tá ligada o que é a emergência climática. Aliás, Karen, um mulherão muito forte, muito cheio de Amamos, personalidade. beijo A pra gente ama muito, ela vai vir aqui no Acessíveis, mas a ela gente vai... não quis vir junto, porque é muita coisa pra falar. Não, muita coisa pra falar. E Aí também, tem assim, que vocês, dividir. vocês Vamos não dar são uma... Sandy Júnior, né? Ainda não. Enfim. Mas é muito louco, assim, porque na maior parte dos relacionamentos que a gente percebe em volta uma mulher que vai crescendo e vai virando uma referência, quando tem um outro cara que também trabalha no meio artístico, o cara vai meio que se diminuindo ou tentando diminuir a mulher. Isso aí é o que mais tem. Pois é, tentando minar a autoestima dessa mulher pra que ela, né, assim, entre num quadradinho. Em algum momento aconteceu isso, assim? Eu quero que ela bombe muito, que ela fique rica, que ela compre carros pra mim. Que ela compre... não, mas é que no caso ali
da Karen é uma pessoa que eu já conheci como hipercampeã mundial de skate. Tanto que eu nem acreditei, assim, que quando a gente ainda tava numa fase meio chaveco, aí não, porque aí alguém, uma produtora dela, falou assim, não, que ela é campeã. Eu disse, que o quê? Dando assim, aí eu fui ver, putz, era mesmo. Aí eu ligou um lado grupo, assim, em mim, eu falei, caralho, que foda. É admirar a mulher que tá ao lado, tipo assim, né? Mas Não é ligou assim, competir. pô, que foda que a pessoa é muito foda num bagulho, não sei o quê, e tipo, aí sei lá, a gente namorando há muito pouco tempo, a gente foi num, sei lá onde, eu conheci o Tony Hawk, eu falei, irmão, o Tony Hawk sabe o nome da minha mulher, que é isso. Então, assim, na verdade, a gente... Na verdade... Gente, eu amo ela, Na verdade, a gente... Tava maravilhosa no PAN. Acompanhei Sim. super lá no Casé TV. Então, a gente... E óbvio que... Mas assim, o que me pegou assim no começo foi porque também, musicalmente, a gente tinha altas coisas em comum. É lindo vocês Ela juntos. ouvia... Ela pirava muito... Apesar dela não ter tido uma fase emo, o que eu achei absurdo... Porque ela era muito hater, né? A galera do skate, o skatista, é muito louco, assim, porque é a coisa mais louca que tem, né? As pessoas são skatistas. Mas no fundo, assim, por ser um bagulho bem masculino, impera muito. Os caras são... É um conservadorismo absurdo, assim. Até dentro do próprio skate, sei lá, a pessoa faz a manobra de um jeito diferente. Assim, o cara é um ridículo, não sei o quê. Ou a pessoa anda com uma roupa meio diferente, sabe? Assim, então, assim, tem muita cagação de regra, assim. E óbvio que quando eu conheci a Karen, ela ainda estava muito dentro do skate. Então, várias coisas ainda pegavam muito forte nela, assim. Então, ela super passou reto pelo emo. Mas, ao mesmo tempo, só que a gente ouvia as mesmas bandas, assim, My Chemical Romance, The Used, de umas bagulho da época, assim, que a gente gostava e também de coisas mais velhas. E aí, quando eu conheci ela, a gente percebeu que tinha vários bagulho em comum. Aí, aquela coisa, mandou uma musiquinha pra cá, uma musiquinha pra lá, né, que é o chaveco infalível até hoje, eu acho. Hoje é pelo TikTok, eu não sei. Que aí tu vai lá e manda uma musiquinha aqui, que quer dizer umas coisinhas. E aí teve isso também, tanto que assim mesmo, ela ainda era super competidora, mas a gente gravava alto som juntos, meio sem muita... Lindo. Meio Nossa, sem, recomendo assim, demais. sem esperar nada demais, mas era legal, assim, fazer uma coisa junto. Tanto que, por exemplo, agora ela não compete mais, apesar de andar de skate todos os dias, até hoje, assim. E aí ela começou a levar mais a sério o bagulho da música, começou a fazer uma coisa solo dela na música, pra não ser comigo e não ficar dependendo de, sabe, enfim. E ela começou a cantar solo, e obviamente... Muito linda cantando. A gente tem estúdio em casa, obviamente eu produzo as coisas, ou a gente passa para outras pessoas produzir. E eu tô envolvidão ali, mas assim... Tanto que às vezes a gente faz a música, sei lá, a gente produziu uma música ontem, assim, será que é essa aí que vai estourar pra caralho? E tu vai começar a me sustentar? Beatmaker. Eu acho as músicas de vocês dois juntos, assim, todas muito fofinhas, É fofo, mas são né? bem Tem uma boas. fofura. Não, e é bem legal mesmo, assim, realmente. Esse papo aí de admirar a mulher com quem você está me lembra um quadro que é o primeiro quadro, porque você é o primeiro homem heterossexual dessa temporada e o segundo do programa inteiro em mais de 30 inviabilizar Yeah. Não, tá. E aí... O quadro hétero, aliás? é... Só pra Vai, ter certeza, né? Porque senão ia inviabilizar o nosso quadro. Imagina. Desculpe, estou em desconstrução. Desculpe, estou estou em em desconstrução. Tá bom. Vamos lá, Mari. Vamos Bom, lá. eu quero que você liste 3 autoras que você admira. Tempo. Clarice Lispector, Simone de Beauvoir e... Pô, que merda, hein? Olha só como a gente é uma merda. Vou botar uma calça vermelha e ficar pedindo desculpa pro seu homem aqui. Não, desculpa pro seu homem. Não, vamos lá. É que aí que tá. Agora... A pressão é Vamos terrível. lá. Não, se tu me pedir 3 autores, eu também sou ruim, porque eu, apesar de fazer letra de música, eu não leio pra Então, caralho. 3 musicistas. Ah, porra. Aí eu só ouço, basicamente eu tô numa fase só ouvir mulheres. Vamos lá. Se eu vou falar, tem uma banda que tem 3 musicistas fodas, se chama Boy Genius. Que é a Phoebe Bridgers, a Lucy Dacus e a Julian Bakers. Mentira. A Phoebe Bridgers é a minha Taylor. Ah, uau. É, eu adoro ela. Isso é Por bem quê? legal. Porque ela é de um mundo... Só tem bandas que eu gosto ali. Nossa. Eu gosto muito do Bon Iver, assim, eu acho que dessa década é a artista que eu mais gosto. Ah. E só que o Bon Iver parou de fazer música tipo Bon Iver e tem pessoas que levaram adiante. Então, o disco da Phoebe Bridgers dos Fantasminha é maravilhoso. É fofo demais. E até das farofas, assim, a farofa que eu mais ouço hoje é Olivia Rodrigo. Lá em casa a gente é apóstolo de Olivia Rodrigo, porque é a banda preferida da Sky, a banda preferida da prima da Sky, e meio que a gente ouve assim, isso é meio legal, é meio noventeira e essas coisas aí.
Então, não, de mina tocando eu acho que foi bem fácil. Posso te As que as meninas que tocam muito, tem também várias. Vai numa Rebecca Solnit aí, Angela Davis, né? Vamos recomendar uns livros? Uns livros, eu sim. Eu gosto da Maria Ressa, ela lançou um livro maravilhoso que é... Tanto que eu falei Simone de Beauvoir e não li porra nenhuma. Eu sei, foi isso que eu ia te perguntar. Tu leu O Segundo Sexo? Claro que não. Tu sabe alguma frase da Simone de Beauvoir? Não, tem umas capas incríveis. Não, eu tô zoando, então. Eu não leio. Eu sou muito ruim de leitura, em geral. E o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Entendi. Isso é uma frase da Simoninha? Eu leio muito. Última. As capas são incríveis. Qual é a última? 3 ativistas. Essa aí nem eu sei falar, eu não sei falar o nome. 3 ativistas? De qualquer campo. Viva Não precisa nem ser que eu curta, assim, só dos nomes que vem na minha cabeça. Porque tem gente que não conseguiu listar mais de 2 mulheres. Tem a Greta, tem a Malala e tem a Érica Malunguinho. Tem a Titi Miller. E tem a Titi Miller. Não considero ativista, não. Porra, tem isso aí, não, Muito tem. obrigada por estar É só isso? É só isso. Ah, que fácil. E assim acabou o quadro. Desculpa, estou em construção. Suando, né? Mas os livros, galera, difícil. Tá tudo bem. Antes da gente ir embora, eu queria muito falar sobre a sua habilidade de produtor musical, cara, que precisa ser enaltecida. Muita gente, Caraca, hein? muito Passou legal. pelo aquele estúdio? Em algum momento eu achei que eu ia virar produtor mesmo, de ficar só produzindo e tal. É uma coisa que eu gosto, porque no fundo eu gosto de fazer música. E se eu puder fazer música sem o peso de fazer ela bombar, e de fazer o clipe depois, e de divulgar, e de texto, lidar com as estratégias. Tudo, né, que se eu vem no puder pacote. só ficar sentado em casa fazendo as músicas e ouvindo, e falar, nossa, que incrível. Aí todo aquele processo, manda pra mixar, recebe a mix. Mas e, por exemplo, Essa é a melhor parte. você faz uma música, por exemplo, a Manu Gavassi. Ela diz mais ou menos o que ela quer, ela faz uma base. Como é que funciona o processo? A Manu, a gente tá falando num caso Específico, porque ela é a específico. capricorniana mais focada E que a ela gente conhece. super meio que... Ela super chega, assim... Mas é bem ela normal falou ela chegar que- com as músicas prontas. Ah, tá. Lembra que ela falou aqui que ela verdade. pirou quando ela tava gravando contigo e aí ela contida e tu falou... Se solta. Se solta. Alguém te falou quando tu tinha 15 anos que tu cantava mal, tu leva isso até hoje. Ah, vai, não, te é que liberta. pra gravar o Gracinha ali teve muitos descarregos, assim. E ela começou a chorar pra cacete. Porque, pô, né, isso é legal, isso são coisas que acontecem. Mas assim, o caso da Manu é bem específico, é uma pessoa que é compositora, e hoje a gente precisa explicitar isso, assim, porque às vezes a pessoa vai lá e chama 10 compositores, faz uma música, põe o meu nome lá, porque eu tava lá, né? E tipo, nada contra. Tem as maiores cantoras aí da história não são compositoras. Só que em algum momento isso não era um problema. Só que aí agora às vezes as pessoas querem se autovalidar pra assim... eu valho a minha arte, ela é incrível, inclusive eu também sou compositora, eu também dirijo, eu também não sei o quê. Aí as pessoas entram numas e que, tipo, e acabam meio comprando essas coisas em vez de... Porque assim, pô, se tu vai ver Elis Regina, ela era super uma pessoa que selecionava repertórios incríveis. Entendeu? Não era assim, eu vou ficar aqui caneteando umas músicas. Só que começou a ter essa coisa do canetear, e tipo, não é... A música não é só isso. Mas no caso da Manu é um caso bem específico, a pessoa compõe os bagulhos, assim, eu não vou compor do jeito dela. É claro que às vezes a gente acaba assinando junto, porque quando tu assina uma música, não tá especificado quem fez o quê. Aquele papo de letra e música... Esse pedaço aqui sou eu, o refrão ou aquela parte assim, letra, não sei quem, música, não sei quem. No direito autoral, isso não existe. Então, assim, no fundo, é assim, quem está lá e participou de alguma maneira, no entendimento, é compositor. Isso pode ser entendido de mil maneiras. Então, acaba assinando junto, porque às vezes... Eu compus uma base, por exemplo. Aí vem o lance da conversa, assim, eu tô gostando tanto de umas coisas meio assim. Ou a gente ouve junto, assim, tô gostando tanto de música meio jazz, papapá. Aí a gente vai lá e constrói um bagulho, aí ela meio que leva pra casa e volta com uma música. Aí isso viram coisas que a gente divide, mas a caneta, no fundo, é dela, assim. E o Lulu Lalá? O Lula? O Lulu Santos. O Lulu Santos. Foda, hein? Não, ali foi foda. A gente era amigo de internet. A gente incrível, a gente curtia coisas. Curtia coisas que postava e vice-versa. Ele é um cara super do Instagram, né? E aí numa dessas, a gente tinha uma música que era já faz tanto tempo, que era uma música que era bem pop, assim, porque a Fresno vinha fazendo. Ela tinha uma cara diferente do que a gente vinha fazendo. E uma cara super anos 80, super que tinha a ver com as coisas bem clássicas do Lulu. E aí numa dessas eu falei, Lulu, e se a gente gravar uma música junto, não sei o quê? Mandei, ele falou, claro. E aí ele apareceu lá em casa, gravou. É o maior, né? Eu acho que assim, eu me arrisco a dizer
que Rhythmaker. aí aquela coisa do lance do cara, assim, do artista completo, que a gente costuma falar muito, assim, uma pessoa... E outra, você não é obrigado a ser isso. Mas é muito legal quando uma pessoa só precisa de um violãozinho e é nóis. E é Então, assim, nóis. porque o cara, sabe, compõe, canta bem, não sei o que, prepara um show e mais do discurso, tenho que falar, né? e mais do que isso, 40, 50 anos fazendo, sabe, fazendo aquilo Íntegro, sem né, parar. também, né? Porque muitas carreiras, assim, a carreira foda, ela se constrói com isso. Eu tenho certeza que ele também passou por uns momentos que assim, não tá dando certo as coisas, não sei o quê. Mas essa coisa de basicamente não parar porque tu meio que não sabe fazer outra coisa. E aí tu fica lá, mano, na resiliência, sim. Ele é muito isso, né? Pô, tem músicas dele que é de quando a gente nasceu, de antes. Crer, não, históricas. Nossa. E que, tipo, agora a música tem que começar assim, tem que terminar assim. Uns coach de música, sabe? Tipo assim, porque o seu lançamento, eu não sei porque que eu faço, quando eu falo coach, eu faço sotaque de paulista. Por que será? Porque o seu lançamento tem que ser trabalhado pô. E aí, e tipo assim, cara, os malucos que fazem as grandes músicas que ficam 50 anos no coração das pessoas, ninguém tá pensando em nada disso, né? E às vezes a música não segue nenhuma coisa, nenhum padrão assim, né? E vai lá e pá. Toca o Tu seu tem coração. um dedo muito bom, né? Eu poderia falar que é dedo de Midas, mas acho melhor Esse dedo do colocar Bonadinho este, é um dedo de né? merdas. É, merdas. Foi tu que escolheu a música As Terças Podem Se Inverter pra... Não, isso é coisa do Tavares. Porque essa... Mas é que ela tem um significado ali, né? Porque, mas eu fui ver por causa dos fãs depois. foi Isso é, voto os popular. fãs construíram aí Voto essa popular. Entendi. coisa toda. Eu meio que não conhecia a música. Ele me mandou ali no auge da pandemia. Aí eu gravei meus vocais, a gente nem se juntou pra fazer isso. Mas depois, assim, tanto que eu também fiz meio sem pensar depois, que os meio que eu fui entendendo, a gente não fazia um bagulho junto há muitos anos, né? Caiu Então, a pro ficha. fã bateu essa coisa, assim, o saudosismo. Mas o fã, se deixar, ele vai ficar sendo saudosista pra sempre e tu nunca vai fazer nada de novo. Você vai dar mais spoilers antes de ir embora? Então, spoilers. Bom, a gente já lançou aí uma música que se chama Eu Nunca Fui Embora. Ela faz parte do álbum Eu Nunca Fui Embora, da Fresno, que vai sair aí logo mais, primeiro trimestre de 2024. Olha só. E é o nosso novo disco, a gente costuma lançar disco meio que de 2 em 2 anos. E esse é mais um. Só que é um disco meio que foi feito num momento muito bom da banda, assim, porque eu sinto muito aos haters, a gente voltou a bombar muito. O emo voltou com Voltaram, força, né? Acesso voltou com força. mano, acessível, voltou de- cintura vol- baixa. Lula voltou com força. Cintura baixa, cintinho fininho, mochila transparente, celular que dobra. Celular que dobra, gente. Galera. Eu não tenho ainda. Coisas eu quero infláveis. muito. Não, tinha muitas coisas infláveis no começo dos Decoração anos 2000. MTV, Teve um VMB que foi inflável, lembra disso? Eu 2003, assim. Foi incrível. Que ganhava uma bolsa de Uau. couro azul, que vários Eu não fui publicitários têm. convidada, Eu também né? não, eu fui convidado gente a partir não de era parte 2006. ainda. A gente entrou em 2008. É. Mas é isso. Eu poderia ficar o resto da vida aqui, mas a gente tem horário. A gente tem horário, tem Essa. mais gravação hoje ainda. Ai, gente. Ai, mas foi Foi tão muito gostoso bom. Foi tudo. papear, Nossa, fofocar com você. Já foi dei, muito assim, bom. uma renovada no meu nheco. Pô, mas a gente nem engauchou tanto, foi Não, bem, foi bem sim. neutralizado. Não, mas se der, se a Mari não tivesse aqui, a gente ia engatar uma Ia primeira pedir um X ali no primeiro consulado, né? bloco do programa, que foi só falando de referências que apenas porto-alegrenses nascidos nos anos 80, 90 vão entender, então assim. Difícil. Mas é isso, atemporal, nossa, quase 30 anos de carreira, né, amigo? Não sei. Não é 30, mas é Eu sei 20, que não. 25 por aí. Eu tô pra há uns poucos. 20 na internet, então. É isso aí. Fotolog/Marimun. E o emo está vivíssimo. Agora eu vou parafrasear um outro filósofo contemporâneo que eu acho maravilhoso, que é o DDF, que falou no Rock in Rio, que o emo está vivíssimo, ao contrário da Rainha Elizabeth. Ele falou isso no dia que ela morreu e recebeu um Mano. leve hate. Porque no Brasil a Beijo, gente Didi. encontra fandom até de Rainha da até Inglaterra. da Rainha da Até Inglaterra, Rainha da gente. Inglaterra. Não, isso é impressionante. A galera pira numas coisas aqui, meu Um Deus. beijo, Rainha Elizabeth. Beijo, Didi. Beijo, pessoal, também. Não Didi que está esqueçam vivo. de deixar likes, compartilhar com seus amigos. Não esqueça também de deixar comentários. Comentar sobre todos os seus momentos favoritos de sua fase emo, que eu sei que vocês têm. Sim. E mandem a foto no nosso Twitter, você com carinha emo, que a gente vai amar. O Todo print mundo do de franjinha flogão. colada. É isso. Todo mundo que tinha flogão, Fotolog, Orkut. O flogão é incrível. 5 contas fakes da Marimun. Isso. Beijo pra todos vocês. E a gente fica por aqui, meus amores. Até a próxima quinta-feira.